E muitas pessoas me pediram para trazer um review completão de um dos fones da QCY de maiores sucessos. Atualmente, estamos falando do HT05, um fone de ouvido TWS com especificações técnicas no mínimo interessantes. Estamos falando aqui de 10 mm de driver no falante, alcança uma regra de frequência de 20 a 20 kHz, impedância de 32 ohms, sensibilidade de 40 dB, uma bateria que te dá a possibilidade de até 37 horas de uso sem o cancelamento de ruído ativo ligado. E se você utilizar o ANC desta belezinha aqui, você tem até 30 horas de uso. Inclusive, vou entrar um pouquinho mais a fundo sobre essa questão do ANC neste fone de ouvido, que é uma das perguntas que o pessoal sempre faz, se vale a pena, se tem um bom cancelamento. Tem conexão Bluetooth 5.2, proteção do fone de IPX5, garantindo que você possa utilizar este fone de ouvido, por exemplo, em academia, naquele seu exercício ao ar livre, aquela corridinha básica que você faz toda a manhã. Afinal, ele tem uma proteção aí contra suor e respingos da água. E tem a ANC que promete diminuir até 40 decibéis. Uma das coisas bem legais que eu vou mostrar para vocês que eu encontrei no aplicativo da QCY é que o HT05 você pode ativar 3 níveis de cancelamento de ruído ativo. Lembrando que aqui abaixo do vídeo eu vou deixar os links para vocês comprarem em diversos lugares confiáveis. Nós separamos links de representantes oficiais da QCY aqui no Brasil. Eu optei em comprar pela Amazon Brasil através da compra internacional, mas também tem links de outros lugares para vocês comprarem. Começando falando sobre o visual, este aqui é um case no formato horizontal, né? O acabamento 100% fosco. Aqui ao lado nós temos o USB para carregamento e ele é um fone com um aspecto mais elegante em relação, por exemplo, ao T13 e até mesmo ao T20, que nós já testamos aqui no canal. Abrindo o fone, ele continua com o aspecto todo fosco aqui. Ele é um fone bem legal mesmo. E aqui nós temos um botão de pareamento, inclusive para facilitar o pareamento. Também vocês podem ver aqui a carga, né, do fone de ouvido e também do estojo. Eu até peguei aqui para vocês conferirem um fone da JBL. Este aqui é um dos fones que eu mais gosto dessa linha de entrada do JBL. E eu posso dizer que o HT05, em relação a acabamento, ele chegou bem junto, sendo bem sincero para vocês, aos fones de entrada JBL, tá? Ó, acabamento fosco, qualidade muito boa, muito bem construído mesmo. Tirando os dois fones da caixinha, continuo surpreso com a qualidade aqui do acabamento, né, do design. Ele continua aqui com o visual mais fosco. Vou colocar um pouco mais perto aqui. E o HT05, ele é um fone intra-auricular. Inclusive, você recebe aqui alguns pares de ponteiras para vocês encaixarem direitinho nos seus ouvidos. O visual realmente é bem legal. Aqui nós temos um LED que indica o status do fone de ouvido, inclusive também o nível de bateria quando ele está dentro do estojo, o logo da QCY. E esta parte aqui é uma parte touch. Eu achei bem moderno porque acaba não atrapalhando o visu, né, o design do fone de ouvido. Só para fechar essa parte de construção e acabamento, vocês recebem um cabo USB. Aqui dentro tem outros pares de ponteiras para você usar o melhor formato aí, o melhor tamanho para o seu ouvido, são PMG, e também o manual rápido aí da QCY. Se falássemos aí de 3, 4 anos atrás, era basicamente impossível ter um fone com essa qualidade de construção e design pelo preço que o HT05 custa. Agora é hora de testar na prática o QCY HT05, colocando aqui nos ouvidos. Estou com o aplicativo da QCY aqui aberto, pareou muito rápido por conta do Bluetooth 5.2 e basicamente o conforto da fixação é muito boa. Lembrando que fones intra-auriculares, o segredo é você escolher a ponteira certinha de acordo com o formato do seu ouvido. Aqui está com a ponteira M. E na primeira tela aqui do aplicativo da QCY nós temos aqui o status aqui da bateria. O segundo menu é em relação ao som, para vocês fazerem aí os ajustes. O último menu, música, na verdade poderia até ser outro menu, é para vocês configurarem, inclusive, o que vai fazer com toque duplo, né? No caso aqui, ó, duplo toque está para play e pausa, triplo toque está para assistente de voz e passar para a próxima faixa, mas o single toque aqui, touch, não tem nada. Então, por exemplo, de repente nós poderíamos colocar aqui o ANC Mode, né? Você no esquerdo apertou uma vez, entra aí no modo de cancelamento de ruído ativo. E confesso que a primeira coisa que eu testei quando eu tirei esse fone da caixa era ver se a QCY tinha resolvido um problema de linhas anteriores
com a configuração no aplicativo. E felizmente a QCY corrigiu este problema. Qual que era o problema? Quando você entrava aqui na equalização e fosse fazer qualquer ajuste, por exemplo, fosse utilizar uma equalização mais pop, uma equalização com mais graves, né, bass, automaticamente já diminuía o volume do fone de ouvido. Não importava qual a configuração que você usava. Inclusive, eu falei isso nos vídeos do QCY T13, comentei sobre este probleminha, que eu preferia não utilizar o aplicativo da QCY, mas agora realmente ficou muito legal. E aqui você pode fazer diversos ajustes e o HT05 responde super bem a esta equalização. Você pode, inclusive, montar uma equalização personalizada se você, por exemplo, prefere trazer um pouquinho mais de grave ou aumentar o médio, os agudos, ou seja, você pode fazer a sua equalização personalizada e salvar. E a curva de frequências da QCY é aquele padrão mais do mercado, não é tão grave quanto da JBL, aquele padrão Harman, mas é bem parecido. Eu não posso dizer que é muito diferente não, é bem parecido, só que tem um pouquinho menos de acentuação no graves, ou posso até dizer que tem um pouquinho mais de brilho ali nos médios agudos e agudos, tá? Então é uma regra de frequência que você vai gostar bastante. Aqui abaixo do aplicativo também nós temos a parte de redução de ruído. Eu testei, aqui nós temos 3 níveis, isso aqui eu achei bem legal mesmo, inclusive tem o modo transparência. Quando você ativa o cancelamento de ruído ativo, aqui você tem 3 níveis de cancelamento de ruído. E olha só que interessante, o cancelamento de ruído do HT05, ele é bem bom pelo preço que ele custa. Não vai ser um cancelamento de ruído ativo, por exemplo, se você já colocou um Samsung Buds Pro, por exemplo, 2 aí nos ouvidos, ou se você colocou, por exemplo, até um fone da Apple. É um fone mais simples, mas funciona super bem. Funciona muito melhor, inclusive, de uns que eu vou trazer review aqui no canal, que estou testando também, que é o T13 com a ANC. A QCY lançou a versão do T13 com a ANC, mas realmente deixa bastante a desejar. Eu posso até comparar, por exemplo, a outra marca, vamos dizer o seguinte, tem o da JBL, o T230NC, que é um dos fones mais vendidos atualmente pelo custo-benefício ANC. Para mim funciona super bem o ANC aqui do JBL 230NC, e o do HT05 ele é bem semelhante mesmo. E olha só, quando você seleciona Noise Reduction, você tem 3 opções. O Noise são para aqueles ambientes bem barulhentos mesmo, por exemplo, no trânsito e tudo mais. Community é aquele ambiente que, por exemplo, não é tão barulhento como um trânsito, mas se você, por exemplo, estiver num lugar que tem muitas pessoas conversando, você pode, por exemplo, colocar aqui nessa opção Commuting. E Indoor é para você ativar o cancelamento do ruído mais leve. Por exemplo, no estúdio aqui, a opção Indoor já é o suficiente para isolar o ruído, por exemplo, do meu ar-condicionado. Além de você ter a possibilidade de colocar níveis, né, em cada uma destas opções. E ele funciona até bem pela faixa de preço aí do fone. E o modo transparência, ele é o modo, vamos dizer, o contrário do ANC em relação a ruídos. Você ativa o microfone para você ouvir melhor o que está do lado de fora. Para a questão de informação, aqui no Spotify eu tenho uma playlist chamada Reviews, que é uma playlist aqui com diversas músicas, com alguns estilos, gêneros, né, diferentes, que eu ouço toda vez que eu vou testar um fone de ouvido. Pena que eu não posso ouvir com vocês, senão eu posso ter problemas aqui com direitos autorais no canal e até mesmo ter um strike. Só que para esse review ficar um pouco mais legal, uma música eu separo para ouvir aqui com vocês, tá? É uma música que está no YouTube, eu perco um pouquinho na qualidade, mas eu consigo ter uma ideia aqui com vocês sem ter problemas com direitos autorais. Ó, o QCY HT05 tem um bom volume mesmo. Eu vou colocar aqui em 100%. O volume é muito bom. Temos aqui médios e médios graves, né? Uma cama de grave agora, bem presente. Bem legal, ó. Ele tem, né, na equalização default, menos graves do que, por exemplo, eu até citei na questão de cancelamento do ruído ativo ou 230NC. Ele tem menos grave, né,
do que os JBL, mas você pode ajustar aqui no aplicativo, por exemplo. Sobre esse comentário que eu falei que tem menos graves em relação ao fone de JBL, não significa que o QCY não tenha grave. Porém, você também consegue ouvir com um pouquinho mais de intensidade os médios e agudos. De qualquer maneira, aqui no aplicativo, você pode vir colocar, por exemplo, aqui o bass e você já vai sentir bem mais graves, ou criar uma equalização personalizada, trazendo aqui os graves, que você já consegue trazer o grave com um pouquinho mais de intensidade, tá? Ó, ficou muito bom. Só que automaticamente, quando você enfatiza bastante graves, ele ofusca um pouco, né? Ali, os agudos. Agora chegou o momento de testarmos a qualidade do microfone no HT-05. Eu já volto, hein? Espera aí. Muito bem, voltando aqui agora, e este áudio já é do QCY HT-05. Sempre comento que não é justo comparar a esse microfone que eu estava gravando o vídeo até o momento, porque somente esse microfone custa mais de R$2.000 atualmente. Aqui no fone de ouvido nós temos um microfone com uma cápsula bem inferior, mas o objetivo é mostrar para vocês a qualidade do microfone para chamadas em vídeo, enviar áudios e até mesmo chamadas telefônicas. Voltando aqui agora com o parecer final e se vale a pena comprar este fone de ouvido. Confesso que este é o primeiro fone da linha da QCY que eu recomendo, assim, falando, não, pode comprar que você não vai se arrepender. O T13 é um bom fone de ouvido? É, mas tem algumas ressalvas, principalmente ali na questão do aplicativo. O T20 é um bom fone de ouvido? Também é um bom fone de ouvido, mas o formato que ele é semi-intra-auricular não me agrada muito, deixando também a desejar em alguns aspectos. Agora, o QCY HT-05 vale bastante a pena, é um fone que eu super recomendo. Se você está pensando aí não gastar muito com fone com cancelamento de ruído ativo, pode ir aí do HT-05. Só acho legal lembrar para você não vir com uma expectativa de um cancelamento de ruído ativo, como por exemplo fones da Apple ou até mesmo Samsung, que eu comentei no início, tá? É mais simples, porém funciona relativamente bem pelo preço. Eu posso até dizer que na verdade que pelo preço do fone funciona super bem. Lembrando que aqui abaixo do vídeo tem alguns links confiáveis e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!